Seja bem-vindo. Meu nome é Valentino Leão, sou o narrador do canal Arquivos da Revolta e de muitos outros canais por aí no YouTube. Peço para que faça um café e sente-se confortavelmente em um sofá, porque a história que você vai ouvir hoje é digna de reconhecimento. O ano era 1695. O ar de Alagoas, pesado e úmido, ainda carregava o cheiro de cinzas e do sangue seco que a destruição de Palmares deixara impregnado na terra. O grande quilombo havia caído e a ordem portuguesa se restabelecia com a arrogância dos vitoriosos. Para cada palmarino capturado vivo, a coroa oferecia 30.000 réis, metade por uma criança. A condição era o batismo imediato e a distribuição entre fazendeiros leais, homens que juravam vigilância redobrada. A queda do rei Zumbi não era um fim, era um negócio. Foi nesse comércio de vidas fraturadas que um capitão do mato, farejando lucro onde outros viam apenas um troféu macabro, decidiu que a filha de Zumbi valia mais viva. A Bom Jesus ficava a 22 léguas de Porto Calvo, um império de cana-de-açúcar erguido sobre os ombros de 217 escravizados. O lugar não era uma fazenda, era uma máquina de moer gente, projetada para funcionar sem interrupção. 12 horas na moenda, onde o ar era espesso com o melaço e o ruído ensurdecedor das engrenagens. 6 horas no canavial, sob um sol que castigava a pele e cegava os olhos. 2 horas de descanso vigiado. O ciclo recomeçava, dia após dia, noite após noite. O feitor anotava as ausências, o ouvidor da comarca visitava 2 vezes ao ano para garantir que nenhum resquício de Palmares brotava entre a cana e o capelão. O capelão benzia os grilhões novos. Ela trazia consigo um silêncio que os feitores confundiam com submissão, mas que os mais velhos reconheciam como espera. Havia nela uma forma de olhar o horizonte, demorada e certeira, como quem decifra mapas invisíveis. Ela nunca esquecera a técnica que a mãe lhe ensinara antes de tombar na serra da barriga. O cabelo trançado sempre da mesma forma, 3 tranças apertadas que terminavam em nó duplo. A pedra estava entalhada com o símbolo de Palmares, o último presente de um pai que ela mal conhecera. Nas noites de lua nova, quando a escuridão da senzala era absoluta, ela esfregava a pedra entre os dedos, sentindo a textura fria, e repetia os nomes dos ancestrais até que o cansaço a vencesse. Os outros a chamavam em sussurros, a filha do rei morto. Túlia preferia o silêncio. Sabia que cada palavra dita sob aquele teto podia se transformar em denúncia no pelourinho. Ainda assim, todos percebiam. Ela nunca baixava a cabeça por completo. Havia um limite em sua obediência, um ponto de ferro que não se curvava. Se a produção aumentava, a ração melhorava ligeiramente. Se diminuía, o corte era imediato. Inácio premiava delatores com meia ração extra, uma tática que semeava a desconfiança e quebrava laços. Aos domingos, após a missa obrigatória, ele promovia os açoites públicos. Não eram apenas punição, eram pedagogia. Silvério conhecia cada técnica de fuga, cada atalho na mata, cada trilha escondida que levava aos rios. E agora ele usava esse conhecimento para bloquear qualquer esperança. Suas armadilhas de corda e fossos disfarçados com folhas secas eram quase tão temidas quanto o chicote. Completando a trindade da opressão estava o padre Anselmo, um franciscano devoto, cujos sermões falavam de resignação e da glória do sofrimento terreno. Ele temia mais a perda de prestígio na diocese do que a ira divina. Era ele quem celebrava os batizados forçados, derramando água benta em testas suadas, enquanto abençoava os castigos como pedagogia cristã para almas selvagens. Mas apesar de Inácio, Silvério e Anselmo, apesar dos muros e da vigilância, os tambores distantes vindos do litoral ainda ecoavam na noite. Palmares não acabou. A senzala era um retângulo de taipa baixo e úmido, sem janelas.
O cheiro de suor, doença e medo era uma névoa constante. O trabalho era o abuso principal. As 12 horas na moenda eram um pesadelo de calor e perigo, um momento de distração, um dedo preso e o rolo de madeira esmagava o braço. A exploração era total, reduzindo o corpo a uma ferramenta que, quando quebrada, era simplesmente descartada. O barril de madeira era pesado, e ela precisava equilibrá-lo na cabeça, subindo a pequena colina até a cozinha dos senhores. Seus olhos percorriam Tullia como quem avalia um cavalo bravo, medindo resistência, calculando o ponto de quebra. Ele via as tranças, via o pescoço altivo e via nela o reflexo do que ele próprio havia destruído. Ela terminara de encher o barril. Quando se virou, Silvério estava bloqueando a passagem. O cheiro de cachaça e tabaco vinha dele em ondas. E os mortos não dão ordens. Ele deu um passo, diminuindo o espaço entre eles. O pátio estava vazio, exceto pelo ruído distante da moenda. Inácio gosta de mim. Eu poderia falar com ele. Um trabalho na cozinha, mais perto da comida, longe do sol. Mas para isso, ele continuou, a voz agora um sussurro oleoso. Você teria que esquecer quem seu pai foi. Teria que ser grata. A mão dele era áspera como casca de árvore. A marca de seus dedos ficou vermelha no braço dela quando ele a soltou, como se ela o tivesse queimado. Mas naquela noite, deitada na tábua úmida da senzala, ela sentiu o peito apertar. O pedaço de pedra-sabão no cós da saia parecia pesar mais do que o barril inteiro. Ela ouvia os sons ao seu redor, os gemidos de exaustão, as tosses secas que não paravam, as rezas sussurradas em iorubá e banto, línguas que o padre Anselmo havia proibido sob pena de chicote. Tudo parecia inútil. O toque de Silvério a havia profanado de uma forma que o chicote não conseguira. Ela se fez a pergunta que a assombrava desde a captura. Foi mais lenta, mais ácida. Ele começou a designar Tullia para as piores tarefas. Ela foi tirada do transporte da garapa e enviada para a limpeza dos coxos de fermentação, um trabalho nauseante feito em um calor sufocante, onde o cheiro de melaço azedo se misturava ao odor de ratos mortos. Ele a fazia trabalhar nas caldeiras, alimentando o fogo que cozinhava o caldo de cana, um lugar onde a fuligem grudava na pele suada e o calor rachava os lábios. Quando ela passava, ele parava o que estava fazendo apenas para encará-la, um sorriso mínimo nos lábios, os olhos afirmando seu poder. Ele queria que ela quebrasse. Queria que ela pedisse o trabalho na cozinha, que implorasse pela gratidão que ele havia oferecido. Mas a atenção de Silvério atraiu outra, mais perigosa. Inácio Dias Cardoso, o senhor, começou a notar a filha do rei morto, não mais como um troféu de guerra, mas como uma propriedade. Ele nunca entrava. Parava à porta, inspecionando seus bens, como quem conta sacas de açúcar. Numa noite de sábado, após a contagem semanal, ele chamou por ela. Para Inácio, ela era um objeto, uma mercadoria a ser usada como qualquer outra ferramenta na fazenda. A violência foi metódica, silenciosa e desumanizadora. Ele a usou para satisfazer um capricho momentâneo, um exercício de poder absoluto sobre a filha do homem que um dia desafiara a coroa. A humilhação era o objetivo, o ato era apenas o método. Nas semanas que se seguiram, a desesperança se instalou em Tullia como uma febre baixa e constante. A pedra-sabão em seu cós parecia ter perdido o calor. O que restava de Palmares? O que restava de Zumbi? Apenas uma história contada por velhos e uma pedra fria na mão de uma escrava violada. Ela continuou seu trabalho, mas algo nela havia se tornado vazio. O olhar que antes decifrava mapas invisíveis agora encarava o chão. Ela perdeu peso. A fome calculada de Inácio parecia mais eficaz nela. A submissão que Silvério tanto desejava ver finalmente parecia ter chegado. O capataz sorria abertamente agora, satisfeito. Ele havia vencido. A lei de Deus e a lei dos homens eram a mesma coisa, uma arma apontada para ela.
O calor do inverno alagoano era abafado e a moagem estava lenta. Inácio Dias Cardoso estava impaciente. Ele sentia a agitação no ar. O período de São João sempre trazia boatos de fugas, de quilombos se rearticulando nas serras. Recebi informações, ele anunciou a voz cortante. Sei que há planos de fuga, sei quem são os líderes. Uma carta assinada por mim e pelo ouvidor. Estes, Inácio apontou, foram ouvidos falando da mata, falando em liberdade. É pedagogia. Quando Silvério terminou exausto e suado, os 3 jovens não se moviam. Seus corpos, pendurados pelas correntes, eram um testemunho da justiça de Inácio. A dúvida, o vazio, a covardia, tudo foi queimado. O que restou foi uma clareza fria, dura como a pedra-sabão que ela apertava na mão. A pedra não estava mais fria, parecia pulsar com o calor de sua raiva. Ele apenas escolhera 3 ao acaso para instilar o terror. Ele havia mentido sobre a alforria para criar desconfiança e depois punir a inocentes para garantir a obediência. Quando a senzala finalmente adormeceu em um silêncio exausto e amedrontado, Túlia começou a mapear. A filha do rei morto estava morta. A mulher que nasceu em Palmares estava viva. Seu cérebro, antes nublado pela exaustão e pela humilhação, agora trabalhava com uma precisão que seu pai teria reconhecido. Ela não pensava mais em fugir, ela pensava em esvaziar aquele lugar. Ele era o primeiro pilar. Ela o observou por 4 dias seguidos. Toda quinta-feira, após o jantar na Casa Grande, Inácio lhe dava uma garrafa de cachaça como recompensa pela semana. Silvério a bebia inteira, sozinho, em sua pequena cabana, perto do armazém de ferramentas. Ele dormia pesado depois disso, um sono de bêbado, até o sino das matinas às 4 da manhã. Ele confiava que ninguém ousaria se mover. Quinta-feira era seu ponto fraco. Ele viajava a Recife na primeira lua cheia de cada mês para vender açúcar e comprar suprimentos. A próxima lua cheia seria dali a 10 dias. Ele sempre levava seu filho mais velho e 2 capangas. A fazenda ficava vulnerável por 3 dias. Sua fraqueza era a vaidade. Ele celebrava batizados coletivos todo sábado de manhã. Era um evento. A Casa Grande preparava uma pequena festa para os senhores da vizinhança e a vigilância da senzala afrouxava para que os escravizados pudessem ser preparados para a cerimônia. A atenção de todos se voltava para o espetáculo da salvação. E graças às histórias de sua mãe, ela conhecia trilhas na mata que os capitães do mato, e até mesmo o traidor Silvério, não haviam descoberto. Eram trilhas de Palmares. A festa onde a cachaça era distribuída com mais liberdade para os escravizados, para garantir que trabalhassem mais na moagem seguinte. A festa que trazia fogueiras altas, música alta e um descuido generalizado. Não palavras de revolta, mas de organização. Ela procurou primeiro os mais velhos, aqueles que ainda lembravam das línguas proibidas. Ela não falou em vingança, falou em fuga, mas em seus olhos eles viram Palmares. Ela mostrou a um dos ferreiros da fazenda, um homem chamado Damião, que tivera os dedos da mão esquerda quebrados por Inácio, como o mecanismo de uma das armadilhas de corda de Silvério funcionava. Ela a havia estudado durante seu tempo no ostracismo. Ela falou com as mulheres que trabalhavam na cozinha, as que ouviam as conversas da Casa Grande. Elas confirmaram. A viagem de Inácio a Recife estava marcada. Ele partiria em 7 dias. Seria na quinta-feira, noite em que Silvério bebia. Mas não esta quinta, a próxima, a noite de São João, a noite em que Inácio estaria fora, a fazenda estaria em festa e Silvério estaria bêbado. Quando o tambor soasse 3 vezes rápido e depois parasse, alguém aprenderia a diferença entre obediência e medo. Na fazenda Bom Jesus, o ar estava carregado com o cheiro de fumaça e cana cortada.
As fogueiras foram acesas no pátio central, lançando sombras longas e dançantes que pareciam zombar da vigilância habitual. Padre Anselmo celebrara a missa com pompa, falando sobre a alegria de São João, o santo que batizara o cordeiro. Depois, a cachaça foi distribuída. Era parte do ritual, uma generosidade calculada para extrair mais trabalho nos dias seguintes. Os tambores começaram a soar. Tulia estava no meio da multidão. Ela não dançava, mas seu corpo balançava levemente no ritmo. Seus olhos nunca deixavam Silvério. Ele viu Túlia observando-o. Ele ergueu a garrafa para ela num brinde zombeteiro, celebrando a submissão que ele acreditava ter finalmente imposto. O olhar dela permaneceu neutro, vazio. Isso o irritou. Ele bebeu mais, buscando afogar a insolência que ele ainda via nela, mesmo em sua quietude. Como Inácio havia prometido, Silvério recebeu sua recompensa pela semana, 2 garrafas de cachaça, em vez de uma, em homenagem à festa. Ele se retirou para sua cabana perto do armazém de ferramentas, confiante de que a noite estava sob controle, que seus escravos estavam devidamente embriagados e dóceis. A senzala se encheu, as fogueiras baixaram, tornando-se brasas. Eram 3 batidas secas, rápidas, um som de madeira batendo em couro tenso, e depois, silêncio. Os grilhões, que pareciam seguros, haviam tido seus pinos mestres enfraquecidos por semanas de trabalho secreto. As fechaduras das senzalas, lubrificadas com sebo, abriram-se sem um rangido. Divididos em 5 grupos, cada um liderado por alguém que Túlia havia treinado nas últimas 9 noites. Eles se moviam como água escura, descalços, carregando apenas pequenos feixes de farinha e cabaças de água que as mulheres da cozinha haviam estocado. Eles não correram. Eles fluíram em direção ao rio Mundaú, para as trilhas de palmares que a mata havia guardado. O capataz estava jogado em sua esteira, num sono tão profundo que parecia um ensaio da morte. O cheiro de cachaça no quarto era sufocante. Usando as cordas que ele mesmo trançava para suas armadilhas, guardadas sob a cama, eles o amarraram. Mãos, pés, tronco. Ele era um especialista em nós. Eles usaram seus melhores. Ela foi até o barril de garapa azeda que ficava do lado de fora da cabana, reservado para os porcos. Ela mergulhou o pano no líquido fedorento e o torceu. Lá Damião passou uma corda por um galho forte, prendendo-a em uma das armadilhas de laço que Silvério havia montado para pegar fugitivos. Eles o amarraram e o ergueram, não o suficiente para machucar, mas o suficiente para que seus pés não tocassem o chão. Ele ficou pendurado, um troféu de sua própria crueldade. O gosto de sua humilhação agora era dele. Ela tirou do cós da saia o pedaço de pedra-sabão. Com a faca de cortar cana que Damião lhe dera, afiada como uma navalha, ela a cravou fundo na madeira maciça da porta principal. O símbolo de Palmares, o legado de seu pai, marcado no coração do império de Inácio Dias Cardoso. Então, ela desapareceu na mata, correndo para alcançar os outros antes do amanhecer. Ele correu para a senzala e encontrou o que temia. Vazio, grilhões abertos, jogados como cascas de sementes, portas destravadas, balançando ao vento. O padre Anselmo foi acordado e tocou o sino da capela freneticamente, mas não havia ninguém para reunir, exceto meia dúzia de guardas apavorados. Ele estava plenamente acordado, os olhos injetados de raiva e terror, o corpo coberto de insetos atraídos pelo melaço azedo. Quando cortaram a mordaça, ele não gritou ameaças. Ele engasgou, vomitando, o som de um homem quebrado. Quando Inácio Dias Cardoso retornou, 3 dias depois, ele encontrou seu mundo desfeito. O engenho estava parado. A cana apodrecia no campo, um prejuízo irrecuperável. A casa grande estava intacta, mas violada.
A pedra-sabão cravada na porta era uma declaração de guerra que ele já havia perdido. Ninguém, nem mesmo ele, ousou arrancá-la. Os capitães do mato, farejando o desespero de Inácio e temendo a organização dos fugitivos, cobraram preços que a fazenda, subitamente falida, não podia pagar. Mas nas serras ao norte, onde o ar era mais limpo, viajantes juravam ter visto uma nova comunidade crescendo, um quilombo protegido não por muralhas, mas por uma disciplina feroz, onde crianças aprendiam a fazer tranças apertadas e a entalhar pedras. Décadas mais tarde, velhos de Porto Calvo ainda contavam a história. Diziam que, nas noites de São João, se você ouvisse com atenção, podia escutar o som de tambores vindos das matas. E quem se aproximava demais, buscando a origem do som, encontrava apenas trilhas apagadas e fogueiras frias. A história deixou para trás uma pergunta que ninguém respondia, mas que todos carregavam. Foi justiça ou o único caminho quando a lei se tornou a arma do opressor? Se isso te revolta, fica e diz. Onde você traça o limite? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência e